Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Voltamos. A luz da palavra está de volta. Tivemos aí folga na segunda, né? Fala sério, semana passada tivemos folga. Aliás, fez 2 segunda-feira já, né? Segunda-feira passada, retrasada foi feriado. Aí segunda-feira agora foi feriado também, né? Aniversário do nosso bispo Fábio, a gente fez feriado de novo. Mas glória a Deus, estamos de volta aí. Então hoje eu vou acelerar, eu tô acelerado hoje. Não tinha luz. E não tinha energia também. Boa noite, bispo, com muita alegria. Boa noite, com muita alegria. Falei pra vocês como é que é, né? Também não tinha energia. Choveu Fala sério, muito. choveu muito. Que, aliás, essa semana aqui em São Paulo, não sei alguns estados, mas São Paulo essa semana choveu muito. A Zona Norte foi uma das mais castigadas, pelo menos os 2 últimos dias, né? Segunda, terça, hoje é quarta, né? Segunda e terça, hoje, na glória a Deus, não choveu, mas tivemos aí 2 dias de bastante chuva, principalmente aqui na Zona Norte. Então nós ficamos sem energia. Os 2 dias, um dia piscou muito, mas voltou. Agora na segunda-feira realmente demorou bastante também, não ia ter como ter programa. Então tá aí, né? Um dos motivos que a gente não veio segunda-feira, mas estamos de volta. Livro novo, então já vai abrir na sua Bíblia aí Miqueias, capítulo 1. Começamos o livro, terminamos o livro de Isaías a semana passada, grande bênção, foi mais de 2 meses aí vendo o livro de Isaías. O ano que vem já vai começar também com o livro de Jeremias, que é um livro comprido, né? Mais de 60 capítulos, mas por outro lado, Jeremias é um pouco mais fácil o entendimento do que Isaías, pelo menos a meu ver, né? Não sei o que a bispa acha, mas eu, no meu ver, o livro de Jeremias é mais fácil. A leitura, inclusive, do livro de Isaías não é fácil. As palavras que usam também é difícil para a gente ler e entender. Mas amém. Fechamos o livro de Isaías, está aí tudo gravadinho. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês, pessoal, da rádio. Quem não conhece ainda o nosso aplicativo da rádio, vai lá, baixa no teu celular o aplicativo é leve, não consome muita memória, o espaço é curto, pequeno, que consome o teu celular, não vai atrapalhar. Detalhe, consome poucos dados móveis também, porque não tem o vídeo, só o áudio, e você acompanha toda a programação da igreja. Toda vez que você está lá ouvindo o louvor o dia inteiro, a gente entrou ao vivo, interrompe, acabou, volta para o louvor. Então você fica com Jesus 100% do teu dia, porque são 24 horas de adoração lá, né? Só para realmente quando a gente entra. Então, baixa o aplicativo, dá para você compartilhar, dá para você chamar outras pessoas, dá para você manusear no celular enquanto está tocando. Então, você não perde nada, amém? Agora, quem tem um iPhone, aí você tem que entrar no site, que é o www.radiobron.com.br. O que muda, bispo? Lá você não tem a mesma facilidade do aplicativo, mas o que é o mais importante, dá para você fechar a tela e continuar trabalhando no celular sem precisar sair da rádio. Então, já é um grande avanço, amém? Glória a Deus. Então, divulgue aí, telefone da igreja, 11 970 13 8161, vai ficar gravadinho para você no finalzinho aí né, onde você vai escrevendo aí, vai ficar gravado na nossa página aí, amém? Nós temos um canal do YouTube também, pessoal, muito importante. Toda a programação da Hebron acabou, o Bispo Fábio já baixa e já coloca no YouTube. O que é interessante do YouTube? Você vai compartilhar, use o canal do YouTube, que é muito mais prático, porque lá você acha, todo o material da Hebron está separado por pasta. Então você vai lá, pasta da luz da palavra, baixa lá, eu quero ver um livro, Mira Reis, Samuel, Gênesis. Você vai lá, já puxa o material que você quer, você vai estudar. O pessoal que está fazendo curso com a gente aí, curso de pastores, né? E diaconato, usaram muitas coisas do que está lá, daquilo que foi material que eu já dei aula o ano passado, inclusive. Porque Êxodo, eles estão usando o Êxodo, né? E eles estão vendo coisas do ano passado lá. Então, vale muito a pena para você se atualizar aí, ou qualquer dúvida que tiver, você procura no canal do YouTube. Programação da igreja, os outros programas também da mesma forma, tá no canal do YouTube, amém? Então lá você acha, se inscreve, dá o like lá, aciona o sininho, isso ajuda também a fortalecer a página da igreja. Programação da Hebron de segunda a sexta-feira, alimento diário das nações, todos os dias a partir das 8h30 da manhã, a bispa está trazendo uma palavra, vai até próximo das 11 horas da manhã, e você tem uma palavra todos os dias. Quando tem propósito, a bispa vai destrinchar aí, né, detalhar um pouco mais a palavra que está no propósito. Essa semana nós temos um propósito da família. São 3 dias, começou hoje, quarta, quinta e sexta. Nós vamos, às 6 horas da manhã, nós vamos orar. O Bispo Fábio grava uma palavra, coloca o áudio lá, a gente já ora às 6 horas da manhã. Ao meio-dia, a bispa coloca a palavra, oramos. Eu, ela e o Bispo Fábio. Depois, às 18 horas, outro áudio com o pastor e a pastora Edi, pastor Edu e a pastora Edi.
Eles colocam o áudio lá, a hora também, nós vamos clamar pela família nesses 3 horários. O que é diferente dos demais propósitos da igreja? Esse propósito tem um horário específico, então você vai ter que levantar às 6 horas da manhã, bonitão. 3 dias aí, ninguém vai morrer, levanta às 6 horas da manhã, mas como eu, 10 para 6, está tocando meu alarme já levanto, já sei que tem o propósito. Orou, volta, dou mesmo um cochilinho, pode voltar e dar uma dormida de novo, não tem problema. Meio-dia, já diferente, aí nós vamos entrar em guerra com a bispa, né? Lidera o meio-dia, todos os principados aí que atuou o meio-dia, né? Principalmente espírito de morte, e tal. A bispa já entra destornando tudo isso. Nós oramos pela tua família. E depois, às 18 horas, o último áudio. Tá bom? Então não é um áudio que dá para você ouvir em outros horários. Tem que ouvir naquele horário, né? O que a gente pede, acabou o áudio, já vai ouvindo. Então meio-dia esteja preparado. Para muitas pessoas está no horário do almoço. Quem não tem jeito, não dá, aí é outra história. Mas quem puder, o propósito é esse horário. Sai, vai no banheiro, pede para sair, vai um minutinho no banheiro e ouve o áudio. Amém? Semana que vem nós temos um outro propósito importante também, terceiro propósito, o propósito que marca Hebron. Relógio de oração, começa o mês, relógio de oração, depois vem o da família e o último é o propósito dos salmos. Né? Então o propósito dos salmos também são 3 vezes ao dia, só que diferente. Esse é o propósito mais tranquilo, não tem horário. Então às 6 horas da manhã já está colocado lá o áudio que vai do salmo da parte da manhã. Você vai ouvir, aí até meio-dia a bispa coloca já o áudio que eu gravo. A bispa já coloca até meio-dia, você vai ouvir esse áudio, ok? Meio-dia, a bispa vai gravar o áudio, colocar o áudio para você, você vai ouvir na parte da tarde. E o último às 18 horas, que você vai ouvir até a hora de dormir, tá bom? Você ouviu o áudio, ouviu a palavra, aí você vai descansar, amém? Então precisamos desses 3 áudios durante esses 3 dias, quarta, quinta e sexta. Então, propósito confirmado com vocês a semana que vem também, fique ligadinho. Hoje, quem não fez o áudio, não dá para entrar amanhã. O propósito 3 dias não tem como, né? Às vezes, relógio de oração, a gente deixa, não entra no dia, entra no outro. A gente ajusta, ouve o áudio de ontem, mas no caso desse propósito da família não dá, né? Perder o primeiro dia não tem como, né? São 3 áudios aí. Então, fica para o mês que vem, você entra de novo com a gente. Agora, fica atento para não perder, por quê? Antigamente a gente tinha vários grupos. Agora, o senhor deu uma direção que, olha, realmente ficou muito mais fácil, muito mais prático. A gente não tinha pensado nisso também, né? Aliás, a gente sempre querendo fazer da maneira mais certa. E aí o senhor facilitou bastante. É um grupo só. Todo o propósito da igreja é participar através desse grupo. Então, quem sai só tem que ter o trabalho de entrar de novo, né? Eu acho que a gente tem tanto grupo no celular, qual é o problema? Deixa lá, você vai ficando ligado. Entrou o propósito da igreja, você já participa direto. Muito mais fácil do que ficar entrando e saindo. Mas, a critério. Quem quiser entrar e sair, fica à vontade. Só fique esperto para não perder os propósitos. Amém? Nós tivemos aí 3 dias de imersão, foram o primeiro ano que nós temos esse evento na igreja, então o ano que vem provavelmente deve ter mais novidade, né? E quem conhece a Hebron ou já está caminhando com a gente sabe que a Hebron nós não fazemos aquilo que queremos, a gente faz aquilo que o Senhor dá de direção, então isso tem que ficar muito claro, tem muita gente que caminha às vezes com a gente e não conhece ainda. E tem que saber o seguinte, aqui na Hebron, tudo que é feito debaixo daquilo que o Senhor deu de direção. Então o Senhor deu a direção para nos separarmos 3 dias. Então foram 3 dias aí. Sexta, sábado, domingo. Você vê tanto que é o Senhor que escolhe a data, não é a gente. Poderia ter feito a semana passada no feriado, né? Tem o feriado da segunda-feira. Só que assim, é o Senhor que determina. E o Senhor sabe o propósito de cada situação, né? Então, para a gente, quem tem que fazer? Obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar, né? Então não adianta entrar no lugar, mas podia ter sido tal dia, podia ser... Se Deus colocou naquela data é porque... Condição para você que quer participar, teria. Só precisamos nos esforçar, nos empenhar. Troca um dia, faz alguma negociação, né? Deixou todo mundo curtir o feriado. O senhor deixou todo mundo viajar, só que muita gente preferiu viajar e no outro, né? Não dá para fazer, Deixa eu ver se né? o povo me ama mesmo. Aí quando você fala, o povo me ama, Jesus, você me ama. Então aí fica aquela história, né? Então a gente precisa realmente separar um tempo para o Senhor. Quem veio e participou, viu que foi grande bênção. Palavra 3 vezes ao dia. Aliás, nós fizemos como Daniel, né? Palavra de manhã, ministrei pela manhã. A bispa à tarde e à noite dobradinha e a bispa no altar, né? Dividindo aí, logicamente, eu só dando uma pequena assessoria para a bispa. Tá bom. Glória a Deus pela vida dela aí, né? Tá. Então foi grande bênção em 3 horários do dia, isso sexta, sábado, domingo. A única coisa que eu peço perdão para quem veio é que eu não pude dar a atenção que eu gostaria para todo mundo, mas em função do que? A gente estava tendo que estudar, o pouco tempo descansar para voltar, né? Então, porque era tudo muito dinâmico. Então, mas faz parte, né? Sacerdote é isso aí. Então,
Mas aí vai ter um outro momento e a gente, quando tem culto aqui, por exemplo, Santa Ceia. Santa Ceia, depois que acaba a gente fica de boa com todo mundo. Mas realmente esses 3 dias eram um propósito diferenciado. Da mesma forma que o povo se entregou vindo para cá, nós precisávamos também nos entregar de uma forma diferenciada. Então, mais ou menos. Legal, pessoal? Recados dados aí, glória a Deus. Abra então aí Miqueias para quem não abriu. Tem na Bíblia, tá lá os profetas menores. Vamos falar de Miqueias, algo extraordinário. Às vezes a gente dá muita atenção aos profetas maiores, Jeremias, Isaías, Ezequiel, e esquecemos de Miqueias, de Obadias, de Abacuque. Às vezes as pessoas conhecem Joel, palavras-chave lá, de promessa, de coisa e tal. Nós precisamos nos aprofundar em tudo isso. Você pega Abacuque, todo mundo conhece. Por quê? Abacuque 3:20, que a bispa sempre ministra, né? 3:20 é isso? 1:5. 1:5 e Sofonias 3:20. Sofonias 3:20. Zacarias 9:2. Entendeu? Então você vê, Zacarias 9:2. Então as pessoas vão por essas algumas passagens-chave que todo mundo profetiza, principalmente a bispa profetiza muito. Mas nós temos que aprender e mergulhar um pouquinho nos profetas menores, tem muita informação. Tem profeta que, eu estou estudando, por exemplo, o profeta Obadias, gera um pouco mais de tempo, por quê? Porque eu preciso achar a cronologia, onde ele atuou, né? Porque tem muita gente que fala muita coisa. Então, mas depois que você consegue chegar, né, montar, olha, é algo extraordinário. Depois eu vou... Miqueias para mim também foi algo extraordinário, estudar, né? Miqueias, os profetas menores para mim foi algo extraordinário aí, amém? Então vamos lá, livro de Miqueias. Miqueias, para quem não sabe, era um judeu de Merozete, né? A palavra vai falar muito sobre essa cidade, porque ele era de Merozete, local próximo a Gate, que era a terra de quem? Terra dos filisteus. Tanto Israel quanto Judá foram repreendidos pela palavra do Senhor liberada por esse profeta. Por quê? Por causa da forma imoral, abusiva, como os ricos e os influentes tratavam os pobres. A gente viu com o profeta Isaías, Isaías advertiu muito os nobres, os ricos, porque eles tinham, por obrigação, cuidar dos pobres e não o fizeram. O Senhor já tinha deixado lei, já tinha deixado uma série de coisas, tudo isso o Senhor tinha deixado. Lá atrás, no começo, lá na época da lei, o Senhor deixou lei para cuidar do pobre e tudo mais. E esses que tinham por obrigações, eles queriam fazer o quê? Mas acharcar muito mais o pobre para ter mais poder. Aliás, mera semelhança com os dias de hoje, nada, né? Falar sério, né? Então, Miqueias, contemporâneo de Isaías, só que ambos serviram no reino do quê? O reino do sul, que é o reino de Judá. Uma coisa que precisa ficar claro para vocês, muitos profetas atuaram na mesma época, foram contemporâneos. Por que contemporâneo? Vamos usar o exemplo do livro de Juízes. Juízes, se você pegar todo o livro, lá você vai falar, mas aqui dá muito mais de 400 anos. Pô, não faz sentido, teve um camarada que reinou 40 anos, né? Aliás, foi juiz por 40 anos, né? Depois teve 30 anos de tempo difícil, mas depois aí você vai estudar, dá muito mais, mas não é. Por quê? Teve juízes que foram contemporâneos ali, que eles cuidavam na mesma época, só que em pontos diferentes. Por quê? Todo o povo já estava distribuído nas terras, e era muita terra, né? Tanto que o que o Senhor fez com os levitas? Os levitas não ficavam distribuídos, não tinha terras específicas, eles ficavam distribuídos entre todas as 12 tribos. Então, era muita gente, então tinha juízes contemporâneos. E os profetas da mesma forma. Então, o que a gente vê muito, profeta que às vezes estava atuando com o povo de Israel, outros atuando com o povo de Judá. Você pega, por exemplo, Elias e Eliseu, ficaram ali com quem? Com o povo de Israel, face a degradação que estava em Israel, muito maior do que em Judá. E os profetas aqui, no caso do profeta Isaías e Amós, da mesma forma, só que cada um aqui desses dois profetas, a característica deles é que um ficou atuando na nata, ou seja, um povo mais elitizado, você vê pelos manuscritos, pela forma como ele conduz, até o linguajar, os estudos vão buscar o quê? Com quem que ele falava. E aí vai ver que o cara se dirige diretamente ao rei, então um camarada que tinha já um acesso mais importante. E aí você vai pegar profetas que às vezes era mais humilde e lidava com um povo mais simples. Então aqui os dois contemporâneos em Judá, os dois em Judá, só que aqui nós vamos ver que Miqueias já lidou com o pessoal mais humilde, mais simples. Amém? Contudo, o seu ministério começou mais tarde do que o de Isaías. Então, contemporâneo, no mesmo local, né? Você vê Amós e Jonas, a mesma situação. São contemporâneos, só que 100 anos de diferença
de um para o outro. E aqui o que acontece? No mesmo tempo, só provavelmente terminou um pouco antes de Isaías. Então Isaías começou, né? Logo depois, com um tempo, começou Miqueias, só que Miqueias parou antes de Isaías. Isaías teve muito mais revelações. Até um profeta messiânico, fala da vida do Messias e coisa e tal. Amém? As suas posições sociais eram bastante diferentes, então, de um outro, como eu comentei com vocês. Isaías era um nobre que profetizou na corte do rei. E Miqueias era de origem humilde e falou às pessoas mais comuns, pessoas mais simples. Então, você vê que já tem uma diferença entre um e outro. Apesar de sua aparente irrelevância em Israel, ele foi escolhido exclusivamente por Deus para revelar o local de nascimento do Messias. Então isso é uma coisa importante, né? Você vê que o profeta Isaías mesmo contemporâneo, Isaías fala o quê? Da vinda do Messias, não fala? Né? Ele passa o livro falando muito sobre isso e fala que ele é um profeta messiânico porque ele fala da vinda de Cristo, né? Só que você pega Miqueias, né? Por muitas pessoas achar que é um profeta menor e irrelevante, não tem, pelo contrário, tem relevância sim. Foi para ele que o Senhor identificou o que? Lá em Miqueias, nós vamos ver no capítulo 5, versículo 2, que fala onde que Cristo ia nascer. Fala inclusive de Belém. Então é justamente esse profeta. Então você está vendo que aquilo, às vezes você acha que é um profeta insignificante, essa mente aí está muito perdida, que nenhum profeta é insignificante, pelo contrário. O que a palavra fala é que os profetas maiores e os menores, mas não que não tenha relevância. Cada um deles tem relevância sim, e muitas. Amém? O livro foi escrito durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Lembrando que Jotão foi um rei que fez aquilo que agradava a Deus, Acás não, e Ezequias todo mundo sabe que foi um rei muito bom, não houve nem antes nem depois dele rei semelhante a ele. A gente vai ver que o finalzinho lá antes de Judá ir para a Babilônia, teve o rei Josias também, que foi um rei muito bom. Mas o rei que assumiu depois de Ezequias, o filho dele, só Jesus na causa. Aquilo que os antepassados fizeram antes de Ezequias, ele fez dobrado. Então, muito difícil. Então, assim, aproximadamente aí os reinados 55 anos. Lembrando que naquela época reinar, por exemplo, 55 anos era algo extraordinário. Foi, acho que, o tempo máximo que se reinou naquela época, depois da divisão das tribos, foram 55 anos. Você vai ver que teve um outro rei que foi 52, mas o máximo foi 55 anos, tá? A cidade de Merozete estava situada a aproximadamente 32 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém, isso para efeito de conhecimento, tá? E 27 quilômetros ao oeste de Tecoa, aonde vivia inclusive o profeta Amós, como vários outros profetas. Palavra-chave do livro de Miqueias, o que é? Ouve, ó Judá, ouve, ó Israel. Ele fala muito isso, chama muita atenção, por quê? Para que o povo ouvisse ele, né? Porque qual que era a grande preocupação sempre do profeta? Que o povo ouvisse, para que não entrasse nos mesmos pecados lá atrás, do passado, dos parentes antigos e inclusive daqueles que estavam sendo levados em cativeiro. Olha, ele pegou um pessoal aqui, pegou uma época aqui, onde o cativeiro assírio já tinha acontecido. Então, quer dizer, não estava falando de coisa de 400 anos atrás, estava falando de coisa que recente. Olha, presta atenção, 30, 40 anos para trás aí, não lembra o que aconteceu com Israel, que dispersou todo mundo? A Síria, nessa época, era um pessoal muito importante. A Síria tinha muito poder nessa época. Então, aquilo que o profeta estava falando não era novidade nenhuma. Mas ele chama muito o povo para ouvir. Isso indica, inclusive, que Deus desejava que Judá prestasse atenção na mensagem de Miqueias. Ouve por quê? Para que o povo prestasse atenção. Isso hoje não é diferente também. O Senhor fala várias vezes. Às vezes a bispa está ministrando alguma coisa, ela repete uma, duas, três. Aí se a gente conhece já a bispa, a gente sabe que o Senhor está mandando ela repetir porque a gente não prestou atenção. E mesmo às vezes falando uma, duas, três, e olha, se você pegar o destino dos dois povos, tanto Israel como Judá, eles ouviram? Lógico que não. Se tivesse ouvido, não tinha ido para os cativeiros, tanto um como o outro, né? Então é muito sério. Embora a Síria dominasse o mundo na época, a profecia de Miqueias fazia referência à conquista pela Babilônia, que aconteceria um século depois, ou seja, o cativeiro assírio foi mais ou menos aproximadamente 722 a.C. O povo, a primeira leva, o primeiro ataque da Babilônia foi em 606 a.C., tá? Então, ou seja, mais de 100 anos depois. E aí depois ele leva a primeira leva, depois em 586 leva o restante, queima e coisa e tal. Tá? Em 536
aí é onde o povo é liberto. Bem? Tá claro, pessoal? Bom, do capítulo 1 até o 3, nós vamos falar sobre a profecia do juízo, depois do 4 aos 4 e 5 sobre a restauração, e depois 6 e 7 sobre o arrependimento. Isso aqui é só um prefácio aí daquilo que nós vamos ver, né, uma prévia daquilo que nós vamos ver aí no livro de Miqueias. Legal? Então vamos lá, capítulo 1. As ameaças contra Israel e Judá. Vamos ler aí do versículo 1 até o 7. Amém? A palavra do Senhor em visão veio a Miqueias, morazita, nos dias de Jotão. Começa a falar aqui, que eu já comentei com vocês. Veio falando da onde ele era, né, Merosita, a cidade, e falando sobre os reinados que ele pegou. Então vamos lá, Jotão, Acaz, Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Então pegou ali, qual que eram as capitais lá na época, que eu já falei para vocês sobre a divisão das tribos. Samaria, né, passou a ser capital de quem? De Israel, e Judá, Jerusalém, capital de Judá. Lembrando que Samaria, quando houve a divisão das tribos, Samaria nem existia ainda. Foi umas terras que foi comprada por Onri, que é o pai de Acabe, e deu o nome de Samaria, só para vocês entenderem. Olha o pai de quem, né? Ouve todos os povos, prestais atenção, ó terra, e tudo que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra, os montes debaixo dele se derrete e os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual a transgressão de Jacó? Não é Samaria. Quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo e uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários de uma impureza serão queimados. E de todos os seus ídolos o farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a esse preço volverão. Então aqui dando bem um recado aí daquilo qual é o salário do pecado, né? O profeta Miqueias, então, como a gente viu aqui, era um merosita, ou seja, havia nascido em Merosete Gate, era uma aldeia ao sudoeste de Jerusalém. Você veja quando a gente vai para o Novo Testamento, você vê lá falando, passou lá na cidade, a gente viu aí recentemente, falando sobre a mulher que estava lá no poço, a mulher samaritana, fala que passou pela aldeia. Tinha muitas aldeias lá, como se fossem subdistritos, tá? Então você vai falar, poxa, mas levava 3 dias para passar toda a Samaria, para atravessar a Samaria? Parece pequeno, mas não é, são várias cidades. Então, tudo como se você fosse pegar hoje, por exemplo, o Brasil com todas as cidades que tem, todas as capitais, todos os estados divididos. Amém? Seu nome significa quem é como Javé. Sua pregação era dirigida contra Samaria e Jerusalém, as capitais do Reino do Norte e o Reino do Sul. Então, tudo que ele falava não só sobre Samaria, não só sobre Judá, que é onde ele atuou, mas também sobre Samaria. Tanto que fala Jacó, quando fala Jacó, fala o quê? Israel de Deus, né? O reinado desses reis foi, em especial, conturbado devido à ameaça militar dos assírios. Então, esses reinados que ele pegou, Jotão, Acaz e Ezequias, foram justamente o tempo onde a Síria estava na ascensão. Então, onde houve muita guerra militar, muito cerco, né, muitas coisas que eles passaram nessa época. Por isso, inclusive, que alguns profetas falam muito sobre os edomitas, que se aproveitavam de toda essa situação, eram irmãos do povo de Israel. Para quem não sabe, os edomitas vêm de descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Eram irmãos, né? O Senhor preservou a vida deles, mas eles nunca trataram os irmãos com a mesma forma. Há quem diga estudos aí que tinha uma rixa até por conta lá atrás da situação de Jacó, que passava de geração em geração, a disputa de Jacó com Esaú, né? Entre 3 campanhas sucessivas, né, ou seja, 734, 733 e 732 a.C., o exército assírio, sob a liderança de Tiglat-Pileser, a gente já viu isso também na 2ª Reis, tá? Assumiu o controle de grande parte da Fenícia,
da Filístia e de Israel, e da Síria, de grandes áreas de Judá. Então o que acontece? Como nós vimos lá em 2 Reis, é importante lembrar, eu estou falando agora, eu falei muito de território, de expansão, de tamanho. Quando você vê algumas situações onde, inclusive, o povo de Israel, por que o povo de Judá foi buscar ajuda na Babilônia? Né? Aliás, buscar a ajuda dos assírios. Que aí os assírios acabou que o tiro saiu pela culatra, quando eu ministrei vocês, expliquei isso. Por quê? Porque quando começou a haver invasões, o próprio povo de Israel se juntou com outros povos e tentaram atacar o povo de Judá. Então, quando começou algumas guerras, algumas cidades foram perdidas. Naquela época tinha muito assim, conquistava o povo de Judá, conquistou, sei lá, 30 territórios. E nessas guerras com o povo assírio, com outros povos, eles tomavam a terra de volta e ficava nesse. Então, muitas vezes você vai ver, geograficamente, você fala, mas não dá para entender. Mas é por conta disso, tomava, depois pegava de volta. Isso tudo fruto de quê? De guerras, tá? Então, aqui fala que tomou algumas terras, inclusive de Judá, mas não dominou a capital Jerusalém. Tá claro, pessoal? Vamos lá. O ministério de Miqueias foi centrado nas ameaças da Síria contra Samaria. Então, tudo que ele ministrava para o povo de Judá, olha o que está fazendo, olha o que fizeram com os irmãos da Síria, os irmãos de Samaria, o povo de Israel. Então, muito ele pregava falando sobre isso para o povo, que era a maior prova, né, que o povo teria para mudar o conceito, pegar o arrependimento, né, e vir para a obediência, que é a capital de Israel, que foi destruída, né, a capital Samaria, em 722 a.C., tá? E aí Jerusalém, como era a capital de Judá, conseguiu se livrar desse cerco da Síria. Miqueias inicia seus escritos avisando sobre o julgamento de Deus que viria sobre as 12 tribos, e não só sobre as 10, mas sobre as 12. Deus estava indignado com a infidelidade do seu povo e com a sua degeneração espiritual, contaminação, os postes ídolos, né, os altares que foram montados, que foram permitidos que montasse não só em Israel, mas também em Judá. E que começou em Samaria e se espalhou em Jerusalém. Permitiram que a idolatria dos cananeus disputasse o espaço com a verdadeira adoração no templo do Senhor. Então foi permitido, né, adorar dois senhores nas terras do que o Senhor tinha dado para o povo. Era muito desaforo, né? Fala sério, é muito desaforo. Tudo aquilo que Josué conquistou, deu para o povo por herança perpétua, e agora que Deus deu, né, e usou a vida de Josué, agora o povo usava para fazer adoração a outros deuses. Ali os judeus, além de terem se aliançado com outras nações, ainda se colocaram debaixo dos mesmos costumes, hábitos, vícios, ídolos pagãos que eles serviam, afastando-se totalmente de Deus. Então, uma vez que entrou a contaminação, né, Salomão já perdeu o reino por conta de quê? Por conta dos casamentos que ele fez, politicamente, eram feitos naquela época, né? Até quando ele casou com uma das princesas do Egito, foi porque casamento político. Só que com isso trazia o quê? Não só do Egito, mas de outros povos estrangeiros, traziam o quê? A cultura e a adoração a outros deuses. O que aconteceu com Acabe? Casou com Jezabel, ela trouxe a cultura, implementou e deu no que deu. Mas Salomão já tinha feito isso também, tá, pessoal? Né? Israel, como povo escolhido de Deus, tinha a responsabilidade de influenciar o mundo com seu testemunho sobre o poder de Deus, e não o inverso. Então, aquela velha história quando está ministrando de domingo aqui, olha, servo de Deus, você vai chegar no ambiente, tem que ser transformado naquele ambiente. Agora, não dá para servo de Deus chegar no ambiente, chega lá e ser corrompido igual os demais, senta na rodinha dos escarnecedores e cadê? É o que aconteceu com esse povo. Tinha tudo para fazer o quê? Para pegar o povo estrangeiro, porque o Senhor acolhia o estrangeiro. Se você pegar o povo quando saiu do Egito, muitos estrangeiros vieram, inclusive egípcios, foram com o povo de Deus. Isso é falado na Bíblia, não é estudo não, isso é relatado. E mesmo assim, você vê, o Senhor dava abrigo para o estrangeiro desde que ele fizesse o quê? Desde que ele confessasse o Senhor, né? Professasse da mesma fé. Toda a terra deveria saber que Deus estava testemunhando contra o seu povo. Esse anúncio de juízo estava baseado na violação da aliança pelo povo. Violar a aliança, não guardar o quê? Qual que era a aliança? Ia guardar os mandamentos, os estatutos. Aliás, o Senhor falou muito bem isso com Josué também, antes dele peregrinar, né, dele conquistar cada uma das terras, né? O Senhor já tinha prometido para Abraão.
Foi a infidelidade do povo que levou o Senhor a entrar em uma contenda judicial contra eles. Então o castigo estava vindo por quê? Porque o povo foi de encontro com o Senhor. Como que vai de encontro com o Senhor? Desobedecendo as Escrituras, né, pessoal? A expressão as alturas da terra, que equivale a lugares altos, é irônica. Jerusalém e Samaria eram lugares altos e os capitais elevados de Judá e de Israel, mas as alturas também eram lugares de adoração a ídolos. Então a referência era irônica porque os lugares altos que era para ser reservado para o Senhor, eles estavam reservando o quê? Para adoração a outros deuses. Amém? O termo Jacó mencionado aqui é usado para se referir ao reino do norte. Então veja que eu falo para vocês que a gente, quando vai ler a Bíblia, a gente tem que ter muito cuidado e entendimento. Quando ele está falando de Jacó, está falando o quê? Do povo do reino do norte. Como que Jacó era antes de ser transformado em Israel? Jacó era trapaceiro, tinha toda a história de Jacó. Depois ele foi transformado no Val de Jaboque de Jacó para Israel. Você vê como que a escritura é linda? Olha o detalhe. Chamando Jacó, mas está falando do quê? Do reino do norte, que estava completamente corrompido. Ou seja, precisava ver a transformação e ser realmente Israel, e não o reino do norte como era. Cuja prevaricação concentrava-se em sua capital, a capital Samaria. Os pecados de Judá tinham como centro sua capital Jerusalém. Lembrando que no caso de Samaria, o que o rei Jeroboão fez na época? Para evitar que o povo descesse para Jerusalém, quando houve divisão das tribos, para que evitasse que o povo descesse para Jerusalém para entregar as ofertas a Deus, né? Os holocaustos, sacrifício, tudo bonitinho, o que ele fez? Ele mandou construir 2 capitais religiosas. Então, diferentemente de Jerusalém, que tinha somente uma capital política e religiosa, o povo de Israel não. Então, geograficamente, eram 10 tribos, era muito maior. O que ele fez? Ele mandou construir uma em Dan e Betel. Então, quem tinha que entregar a oferta para Deus ou para outros deuses, usava as 2 capitais, que era Dan e Betel, e não descia para Jerusalém. Fala descer por causa da geografia, tá? Jerusalém, que antes era formosa de sítio, conforme fala o Salmo 48, capítulo 2, agora nada mais era do que outro local de adoração pagã, como os lugares altos dos cananeus. A decisão judicial de Deus era destruir completamente Samaria, a ponto de ela ser lugar adequado apenas para a vinha entre os escombros. Então, quer dizer, ia destruir realmente toda a capital Samaria. Israel é descrita como a esposa que é infiel ao seu marido. No entanto, isso não é apenas uma metáfora. O sistema de adoração de Canaã era justamente o que? Era sexual em sua natureza. A gente sabe que, inclusive, eles entregavam, além dos ritos, tinham os ritos sexuais feitos antes das adorações, antes de entregar os holocaustos como eles entregavam. Então, você vê que aqui não é só uma metáfora, né? Está falando porque era como eles faziam naquela época. A palavra ídolos aqui tem o sentido de imagens abomináveis, provavelmente referindo-se à natureza sexual explícita desses ídolos, que os ídolos eles faziam com imagem justamente dos órgãos genitais. Se você pegar, como hoje chamam de obelisco e coisa, vai buscar os estudos antes de me criticar, hein? Pega o obelisco, cada um chama de um nome, né? Mas aquilo lá foi, a princípio, como eram feitos, foram trocados, né? E fazem com aquela ponta fina, todo o obelisco bonitinho, onde a gente tira foto, coisa e tal. Pois é, aquilo era como, para Azera, né? Que era uma genitália masculina, como fosse um membro masculino, tá? Então, se você pegar a foto, inclusive, de historiadores, você vai ver quando acharam em escavações, ela tem é feita de madeira, evidentemente, e aí você vai ver que ela tem o formato exatamente de um órgão masculino, amém? Os símbolos pagãos de adoração de Israel seriam reutilizados pelos conquistadores, no caso, a Síria, da nação em seus próprios templos degradantes. Tudo que eles pegavam, eles levavam. Muitos povos tinham muito costume nessa época, os edomitas eram uns, que eles pegavam, quando invadiam, tinham oportunidade de invadir ou por conta própria, ou mancomunado com outros povos mais importantes, eles pegavam tudo que era precioso e levavam. Era um camarada que passava e ia fazendo arrastão, como os amalequitas. Vamos ler do 8 ao 16 aí, você vê que, capítulo pequenininho, 7 vezes, olha quanta informação que tem, amém? Vamos ler do 8 ao 16 aí. Por isso, lamento o uivo, ando despojado nu, faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruz.
porque as suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá e estendeu-se até a porta do seu povo, até Jerusalém. Não anuncieis em Gate, nem choreis, revolvei-vos no pó e em Betel-Leofra. Passa a moradora de Safir e envergonhosa nudez, a moradora de Zanã. Não pode sair. O pranto de Bet-Ezel tira de vós o vosso refúgio. Pois a moradora de Marote suspira pelo bem, porque desceu do Senhor mal até a porta de Jerusalém. Ata os corcéis e o carro, e a moradora de Laquis fostes a princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Portanto, darás presentes de despedida a Marosete Gate e as casas de Azibe, e serão para engano os reis de Israel. Enviar-te-ei ainda que tomará posse de ti. O morador de Mereza chegará até Adulão, a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados até para o cativeiro. Amém? Então aqui o profeta deixa muito claro, ele sente a urgência da situação. O versículo 8 fala muito claramente aqui, por isso lamento uivo. Isso está mostrando o quê? A gravidade e a urgência daquilo que o profeta estava alertando para o povo. Por isso que ele fala muito ouve, né? Deixa claro como era terrível constatar a cegueira que desviava o povo do centro da vontade de Deus. Saber que viriam a destruição e o cativeiro. Então o mais duro para o profeta era alertar o povo e saber que o povo não estava ouvindo e que o próximo passo era justamente o cativeiro. Feridas incuráveis, né? Era o que? O cativeiro, como viu o cativeiro babilônico. Alerta os reinos, mas não foi ouvido. Então ele alertou muito, não só Israel, não só Judá, mas não foi ouvido pelo povo. Aparentemente ele anda pelas ruas de toda a cidade despojado e nu, como um exilado, falando em alta voz e a semelhança de alguém que publicamente lamentava seus mortos. Então, uma coisa que o profeta andou aqui, relata aqui. Assim, ele alertava a nação sobre a invasão de um povo estrangeiro. A mesma tática foi empregada pelo profeta Isaías. Samaria seria devastada pelos assírios e seus ídolos e seus falsos deuses seriam destruídos, que seria o preço da prostituição, referindo-se à prostituição espiritual, pois traíram a aliança de Deus e seguiram a outros deuses, seguiram a demônios. A resposta imediata de Miqueias à mensagem de Deus foi uma suportável sensação de quê? De medo. Era para causar medo mesmo, mas você vê que o povo não estava nem aí, né? Engate faz referência ao lamento de Davi, seu pranto pela morte de Saul e de Jonathan. Se você pegar lá em 2 Samuel, capítulo 1, ele fala lá, Davi chorou, né, Engate, chorou porque quando ele ficou sabendo que morreu Jonathan e Saul, né? Inclusive um camarada tenta negociar com ele lá, fala que tinha matado, depois ele manda matar o cara. O cara vê lá, ô Davi, matei seu inimigo, coisa e tal. Você matou meu inimigo? Tá bom, peraí. Saul não era meu inimigo, né? Ele sabia que o óleo tinha sobre a cabeça de Saul e ele mata o camarada. Então, quando fala dessa referência aqui, está fazendo referência lá atrás dessa história desse ocorrido. Assim como era imprópria na época a má notícia que o povo de Deus havia se prostituído em uma cidade estrangeira, o mesmo aconteceria na cidade presente. Então, da mesma forma que era falado o que aconteceria, do que aconteceu, agora ia acontecer falando de agora, não mais de futuro. Revolve-te os habitantes de Bet-Leafra, significa o quê? Casa do pó. Consequentemente, se revolveriam num pó, num ato de extrema lamentação. Então, cada cidade aqui tem um significado importante. O nome Safir significa bela. Ironicamente, a nudez de seus habitantes iria deixá-los envergonhados. Você vê que cada cidade tinha um ponto, por isso que eu fiz questão de ler para vocês. Cada cidade tem um ponto importante aí. Zaana, esse nome fala de um rebanho que sai sozinho. O povo vai fugir, muitos vão andar sozinhos. Quando fala sozinho, sem o quê? Sem a presença de Deus. Moisés deixa muito claro, sem Deus eu não vou para lugar nenhum. Então sair sozinho, sair sem a presença de Deus. No entanto, eu não seria mais assim como os cidadãos de Zaana, que no mais sairiam por causa de seu medo. Quer dizer,
Vão sair por quê? Por conta do medo, o pavor vai chegar. Marote significa amargura. O nome de Jerusalém sugere paz. Portanto, os habitantes da cidade de amargura adoeceriam de medo, e os habitantes da cidade de paz sofreriam o juízo de Deus, evidentemente por conta do pecado. Laquis, uma famosa cidade, fortaleza para Jerusalém, ela foi julgada como uma das que estavam entre os primeiros lugares em Judá a adotar os pecados de adoração a Baal, filha de Sião, como vimos em Jerusalém, a filha do Senhor. Muitas vezes o Senhor fala a filha de Jerusalém se referindo ao povo. E a gente sabe que essa cidade é uma cidade de fortaleza importante no começo da história lá, quando Davi vai tomar posse de algumas terras, porque Davi não reinou sobre todo Israel de uma vez, né? Isso lá atrás, tá, pessoal? Então ele começa a pegar, ele pega Hebron, depois ele vai expandindo, são 7 anos sobre Hebron, né? Algumas cidades ali, depois sobre todo Israel, são 30 e poucos anos, que soma dá os 40 anos aí de reinado dele. Merozet Gat, que significa a posse de Gat, era a cidade natal de Miqueias. Os presentes eram os que se davam na despedida. A cidade logo estaria perdida. Dá presente, olha, tchau. Nesse período, a história de Israel e Judá, os reis estavam preocupados com os povos invasores e começaram a comprar carros e cavalos do Egito. Lembrando que, ministrei para vocês esses dias, falei recentemente sobre esse assunto, que o Senhor tinha proibido de comprar os cavalos do Egito. E Salomão foi o primeiro que fez isso, tá? Então a gente sabe que tudo se procurava no Egito, porque o Egito foi, no passado, uma grande potência. Mas o Senhor tinha proibido. Por que o Senhor tinha proibido isso, pessoal? Eu acho que eu comentei isso com vocês. Quando o povo saiu do Egito, o Senhor deixou muito claro que eles não dependiam de nada do Egito. O Senhor ia suprir eles de todas as coisas. Então, às vezes fala, mas por quê? Por conta disso. Vencer guerra, quando o povo comprava cavalo, o que comprava cavalo naquela época? O cara ia para a guerra. E tinha que ficar claro ao povo de Deus que depender da guerra, depender do Senhor, e não de cavalos, de homem, de nada disso. Amém? Davi deixa isso escrito. Aliás, fala-se muito nisso, né? Para eles a saída era aparelhar o seu exército, e com isso acabaram se esquecendo de que deveriam, em primeiro lugar, confiar em Deus. Quer dizer, comprava cavalo para parear lá os seus exércitos, estar preparado para uma guerra da Síria, da Babilônia e qualquer um outro povo estrangeiro, quando na realidade eles dependiam do Senhor, único e exclusivamente, né? Eles estavam duplamente errados, pois os carros e cavalos eram convenientes para as terras planas do Egito. Olha só, o despreparo. O carro e os cavalos eram importantes porque para aquelas terras do Egito, mas não onde eles estavam. Os edomitas, por exemplo, ficavam em ruínas. Ai, estava onde? Em ruínas. Como é que você vai correr com cavalo, com carros e cavalos lá para ajudar esse povo? Fala sério. Mas poucos serviam para as montanhas de Judá e de nada adiantariam contra o juízo de Deus. Pode comprar cavalo, pode comprar carro, pode fazer o que quiser. Contra o juízo de Deus, o povo não pode. Laquis é citada onde os cavalos vindos do Egito descansavam para poder seguir viagem até Jerusalém. Então Laquis era uma cidade de ponto de apoio. Os profetas eram radicalmente contra esse investimento em carros e cavalos, né? Faz sentido, né? Então, quem vai comprar carros e cavalos? O profeta sabia que tinha que depender do Senhor. Então, eles eram contra, todos eles foram contra esse tipo de aquisição. A cidade de Azib foi invadida por Senaqueribe, rei da Síria, em 702 a.C. E Maresa era uma cidade perto de Keila e Azib. Aparece lá no livro de Juízes, tá? Se alguém quiser a referência, eu passo. Adulão era uma aldeia entre Jerusalém e Laquis, e local de caverna onde Davi se escondeu de seus homens, os homens de Saul, tá lembrado? Caverna de Adulão, coisa e tal. E a calva é a cabeça raspada, significa tristeza e lamentação em sinal de luto. Então você vê que o profeta, quando tinha dor, falava muito sobre isso, raspava a cabeça, o povo tinha hábito, raspar a cabeça, rasgar as vestes, andar com pano de saco, né, que fala. Então isso era sinal realmente que o cara tinha sentido por alguma situação que aconteceu, a primeira coisa que fazia era rasgar as vestes, amém? Como em sinal de luto, de dor. Capítulo 2, vamos lá. Dá para a gente capítulo 2 e 3 aqui, é pequenininho. Ai dos opressores gananciosos, vamos ler do 1 ao 5 aí. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas a tomam, assim fazem a violência um homem e a sua casa, e a uma pessoa e a sua herança.
Portanto, diz o Senhor, eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa serviço, e não andareis ativamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto, lastimoso, e se dirá: estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, Deus a troca, como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte, lançado o cordel, meça possessões. E aqui fala de lançar o cordel, medir possessões. Se você pegar lá no livro de Josué, você vai ver que no final lá das terras eles mandam medir, né? Lançava-se sorte. Falava-se lançar sorte, é como se fosse a pedra, lá o urim e o tumim, que eles lançavam para saber qual era a decisão, para quem ia sair, né? Aquela terra. Se você pegar Saul, foi assim. Lançou, né? Ia lançando sorte até cair na tribo dele, e caiu justamente para Saul, que foi ungido o rei naquela época. Vocês lembrarem da história, né? Deus abomina a injustiça social e a manipulação. E Israel tinha problemas espirituais e econômicos graves. Aqueles que detinham o poder financeiro muitas vezes tornavam à força os pequenos proprietários rurais, dos quais os mais pobres, para formarem grandes latifúndios e grandes extensões de terras de um único dono. Então, quer dizer, realmente ele ia lá como se fosse um poceiro mesmo, invadia, ia tirando tudo do pobre. E naquela época você podia comprar do pobre, lembrando que tinha o ano do jubileu. Você acha que nessa época esse camarada estava respeitando o jubileu? Não estava respeitando coisa nenhuma, né? Simplesmente eles estavam tirando do pobre, e por isso que Isaías bateu muito nisso aí. Poxa, disparei, né? Não tinha nem bebido água. Os mais fracos e mais pobres eram injustiçados e tinham seus direitos totalmente desrespeitados. E isso era abominável diante de Deus, como ele fala lá no versículo 4, né? Reparte os nossos campos aos rebeldes. É uma indicação de que as terras dos ricos fazendeiros, formadas às custas de exploração dos mais pobres de Israel, seriam entregues aos invasores assírios em futuro próximo. Então, vocês fizeram tudo isso? Pois é, então agora eu vou tomar a terra de vocês e vou dar para os invasores, que são quem? Os assírios. Castigo bem, né? Acha que vai ficar impune, que vai passar tudo de boa? Na hora certa o Senhor manda. O provérbio era um cântico sarcástico aos rebeldes. Deus tiraria os direitos do proprietário, daquele que haviam se apossado deles ilicitamente, e os daria àqueles que eram ainda mais perversos do que os primeiros. Olha só. Ah, tá, então você roubou, pegou ilícito, então tudo bem. Você acha que você é ruim? Eu vou pegar suas terras e vou dar para um camarada que é mais ruim que você. Não é devolver para o camarada, que isso ia dar para a terra para o pobre, depois era outra coisa. Mas primeiro ia pegar o quê? Castigar aquele camarada que tinha pegado uma terra ilícita. Ia dar para um camarada pior que ele. E se a gente lembrar, eu já ministrei vocês, já falei sobre isso, os assírios eram terríveis. Diz que eles andavam, eles pegavam. Por que você acha que Jonas não queria ir para lá? Diz que eles pegavam a pessoa, colocavam argola aqui e puxavam as pessoas, só para vocês terem ideia. Eles tinham uma forma cruel de matar o povo. Era difícil. Não é um camarada que vai lá hoje, pá, dá um tiro. O cara dá uma faca e fica lá, espetando até que o cara morre. Eles eram terríveis, piores que os babilônicos, viu? Não terás quem lance o cordel. Essas palavras podem ter sido uma advertência energética para que Miqueias, não como os profetas mentirosos que diziam que tudo andava bem na terra. Porque muitos profetas naquela época se corromperam e diziam que ia tudo bem, porque cada profeta também estava vendo o seu próprio interesse. Citei uma história a semana passada sobre aquele profeta lá que persuadiu um profeta que vinha de Judá, né, que o Senhor tinha mandado. Então, muitos daqueles profetas naquela época visaram o próprio interesse. E se você pegar, principalmente no reino de Judá, alguns reinados foram importantes justamente por conta dos profetas, porque o camarada assumiu lá, o pai morreu, o cara assumiu com 8 anos. Teve um que só não assumiu com 1 ano, não tinha como, né? Mas você vê como Deus é perfeito. A Thalia, né, o filho morreu, ela mandou matar todo mundo que ela queria assumir, ela assumiu por um período. Só conseguiu esconder um garoto, acho que é Joás, esconder ele por 7 anos, com 8 anos ele assumiu. Mas, logicamente, quem que governou foi o profeta junto com ele, né? Mas se não fosse o profeta, como que esse rapaz ia fazer? E o Senhor é tão perfeito, né, que o menino ficou escondido por 7 anos. Então era muito comum, não foi só ele, teve outro rei, não vou lembrar o nome agora, que são
Só para vocês terem ideia, são 20 reis de um lado e 19 do outro. É muito rei, né? Muito nome parecido, né? Vamos lá. Vamos ler do 6 ao 11 aí. Que diz assim. Contra os falsos profetas. Aí, ó, vem aí. Não bajuleis, dizem eles. Não bajuleis, não babujeis, dizem eles. Não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São essas as suas obras. Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa daqueles que passam seguros sem pensar em guerra. Lançai fora as mulheres de meu povo do seu lar querido, dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia, que destrói sim, e que destrói dolosamente. Se houver alguém que, segundo o vento da falsidade, mentindo, diga, eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal o profeta deste povo. Então aqui as palavras de Deus eram diferentemente as palavras dos profetas mentirosos. Ou seja, nessa época, como eu falei para vocês, tinha profetas falando qualquer coisa. Então Deus estava deixando claro aqui que a palavra dele não tinha nada a ver com aquelas palavras mentirosas citadas pelos profetas que visavam outro tipo de interesse. As palavras de Deus fazem bem aos justos, ainda que tragam condenação aos ímpios. E sempre o profeta vai falar aquilo que vão gostar, mas ele vai falar aquilo que Deus determinou. Miqueias continua ainda denunciando as atrocidades que vinham acontecendo no meio do povo. Um roubando e explorando, e o outro, e tratando como inimigo aqueles que eram irmãos. Nem as mulheres e crianças escapavam da maldade motivada pelo amor ao dinheiro. O povo buscava profetas corrompidos e sujos espiritualmente para falar o que lhes convinha. Então a história era, eles queriam os profetas que falavam aquilo que era conveniente para cada um. Então não estava preocupado com nada, né? Estava preocupado com a conveniência. Os profetas mentirosos falavam em descanso quando o Senhor havia decretado a destruição total. Eles falavam em vinho e bebida forte em sua época de calamidade. Também é possível que as palavras do versículo 11, aqui como citei aí, se refiram aos falsos profetas que estavam dispostos a profetizar boas palavras em troca de vinho e bebida alcoólica. Então você me dá um vinho e bebida alcoólica, eu vou te profetizar aquilo que é bom. Fala sério, né? Tinha gente ainda que fazia esse tipo de coisa. O Senhor congrega o restante de Israel. Versículo 12 e 13 só aí. Certamente te ajuntarei todo ao Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-eis todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. E farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que lhe abre caminho, eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor é à sua frente. O Senhor sairá à sua frente. Ajuntarei, congregá-lo-ei, todos juntos. Os verbos enfáticos aqui citados mostram o fato de que Deus estava decidido a fazer cumprir a sua boa vontade. É lógico, a gente sabe que, né, o povo podia espernear, mas na hora certa o Senhor ia cumprir a vontade dele. Só que é diferentemente daquilo que o povo imaginava. A vontade do Senhor vai ser cumprida quando ele, né, desejar. Por onde quer que tenha sido espalhado, o povo de Israel voltará a se reunir. E a gente vê quando o povo é liberto da Babilônia. O amor de Deus sempre se manifesta aos oprimidos, humilhados, explorados, e que buscam o Senhor serão reunidos como ovelhas no aprisco, no curral. E Deus irá à sua frente como bom pastor. Salmo 23. Capítulo 3 são 10 versículos. Vamos lá, pessoal, só para a gente não ficar muito atrasado. Na próxima, hoje é quarta, né? Na segunda-feira que vem nós vamos fechar Miqueias. É um livro pequeno com 7 capítulos. Semana que vem os capítulos são pequenininhos também, a gente fecha aí. Vamos ler só o 3 aí então, tá? Do 1 ao 4.
as ameaças contra os chefes e os sacerdotes e os falsos profetas. Vamos ler do 1 ao 4 aí que diz assim: Disse eu, ouve agora vós cabeças de Jacó e vós chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo, os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Então chamarão o Senhor, mas não ouvirá, antes esconderá deles a sua face. Naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Então aqui está claro o que o povo estava fazendo. A exortação, uma exortação clara aqui do profeta para com o povo, contra os exploradores do povo de contínuo, né, que continuava. E agora o profeta destaca que esses malfeitores que arrancaram a pele e a carne dos próprios irmãos, quando clamaram a Deus, não serão ouvidos. Então aqueles que tinham usado, você está falando do próprio povo de Deus, tá? O próprio povo hebreu que se corrompeu. Então tinham feito tudo isso, estavam tirando a pele do irmão, estavam escalpelando, modo de dizer, usurpando os irmãos. Eles iam clamar a Deus na hora que o Senhor fosse castigar e Deus não ouviria. Olha como é sério isso. Miqueias usou uma imagem de canibalismo para descrever as ações horrendas dos líderes contra o povo. Então, olha o que ele usou para que o povo entendesse. Era como se os líderes estivessem comendo a carne de cima do osso do povo. Sabe como se estivesse comendo a pessoa viva? Era o que eles estavam fazendo, deixando o camarada cada vez mais pobre. Eles estavam fazendo exatamente isso. Quando diz que o Senhor não ouvirá, porque a maldade do povo era tão grande que o arrependimento no último instante não seria possível. Pega Jeremias 11:11 e você vai ver isso. Isso é muito sério, pessoal. E lá o Senhor fala que não ouviria. Tamanha maldade foi praticada. Isso poucas vezes você vê relatado na Bíblia. É muito sério, mas muito sério mesmo. Tá? Vamos lá, versículos 5 ao 7. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes tem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão e tereis trevas sem adivinhação, por-se-ão o sol sobre os profetas e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Então, olha aqui, muito sério contra aqueles que estavam usurpando aquilo que o Senhor ia fazer com os profetas. Essa profecia tratava-se de um julgamento contra os falsos profetas, único exclusivamente, pois eles proferiam palavras de paz, abençoando somente as pessoas que os mantinham financeiramente, senão eles amaldiçoavam ou beneficiavam de alguma forma, né? Agora, os mais pobres e humildes, ou aqueles que não lhes bajulavam, eram declarados guerra santa. Olha só, ou seja, eram duramente perseguidos pela religiosidade. Religiosidade não é só algo que a gente vê hoje, naquela época também tinha. Então, aqueles que não podiam financeiramente ajudar eram perseguidos naquela época, ou seja, a perseguição religiosa. O que na realidade era, como era chamado naquela época, uma guerra santa. Os adivinhos, aqui, coisa e tal, os profetas naquela época eram chamados de adivinhos, tá? Você vai pegar algum lá no profeta Samuel, já começa a falar sobre isso. Para esses profetas corruptos não importava a condição espiritual do povo, não estava nem aí se o povo estava bem, se não estava bem, né? Mas a condição financeira, isso sim era o que importava para eles. Assim induziam o povo ao erro, ensinando valores carnais e não espirituais. Qual era o papel do sacerdote? Era justamente o quê? Cuidar da parte espiritual do povo. Eles estavam cuidando de qualquer outra coisa, mas menos da parte espiritual. Esses profetas eram dominados pela carne e por demônios. Deus já não falava por seu intermédio e suas previsões eram um completo fracasso, né? E para fechar, vamos ler do 8 ao 12 aí. E a gente termina por hoje. Ó, tô no horário, pô.
Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio do juízo e da força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouve agora isto, vós cabeças de Jacó e vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Olha só, além de fazer tudo aquilo, ainda profanavam o nome do Senhor. E sabe que Jesus, eles falavam que Jesus tinha blasfemado e por isso estavam crucificando ele. Olha isso aqui, se não era blasfêmia. Vai lá para Levíticos, lá essa era a pena de morte. Olha para você ver. Mas era o sacerdote que praticava, né? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada, como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato, né? De mato. Misericórdia. Miqueias não se corrompeu. Você vê que o profeta não se corrompeu naquela época, parecia ter milagre, né? Porque muitos profetas se corromperam e Miqueias não se corrompeu. O profeta grande ou o profeta pequena, mas você vê que é um profeta que os estudos sugerem que ele era um profeta bem humilde, né? Ou seja, não tinha um poder aquisitivo, mas não se corrompeu. Você vê que se corromper não dependia de classe social também naquela época. Miqueias não se corrompeu, ao contrário, honrou seu chamado de profeta. Seu segredo era mover-se debaixo do poder do Espírito Santo. Hoje é diferente. Como é que tem que ser o nosso mover? Se movimentar debaixo do poder do Espírito Santo. Fazer aquilo que o Senhor dá direção, andar segundo aquilo que o Senhor dá, né, de direção para nós. Ele não estava preocupado em agradar a homens, também não temia os poderosos, nem se impressionava com o poder financeiro de ninguém. Então não estava preocupado com o poderoso, não estava preocupado com nada disso. Ele estava preocupado em obedecer aquilo que o Senhor tinha determinado, em pregar, em falar aquilo que tinha que ser falado. Independentemente das consequências, Miqueias denunciou a corrupção e o mal e pregou a palavra de Deus para gerar arrependimento. Então, independente se iam perseguir, se iam fazer ou não, se iam denunciar ele, ele falou aquilo que tinha que ser falado. Detalhe, ele falou aquilo que precisava ser falado. E muitas vezes, hoje tem muito dodói, servo de Deus, por quê? Porque não quer que o profeta fale aquilo que tem que ser falado. O profeta vai falar. Se o Senhor mandar falar, você pode ter certeza. Entre ficar bem com você e ficar bem com o Senhor, ficar bem com o Senhor. Eu vou falar aquilo que o Senhor mandou falar. Então, ao contrário dos falsos profetas que foram silenciados, Miqueias recebeu o poder divino. O Senhor, quanto mais ele falar, mais Deus enchia ele de poder. É isso aí. Se obedece, o Senhor vai te enchendo de poder. A liderança de Israel estava totalmente comprometida com a corrupção e a injustiça. E eles estavam tentando construir um país com sangue e perversidade, especialmente explorando os mais pobres, coisa que ele não permitiu. As autoridades políticas e religiosas, né, os profetas e os sacerdotes, faziam tudo por dinheiro e achavam que Deus ainda estava no meio deles. Mas o profeta Miqueias os denunciou, né, e avisa que o comportamento inaceitável deles trariam o domínio do inimigo. Lembrando que ele falou, inclusive, para sacerdote, olha, vai trazer o poder do inimigo, tudo que vocês estão fazendo. Não está em oculto, pelo contrário, o Senhor está vendo. Muitas pessoas de Jerusalém acreditavam que não seriam atingidas pelo juízo divino, porque o próprio Deus habitava no santo templo. Então, vê como que eles falam, mas Deus não habita aqui, coisa tal. Então eles achavam que não viria castigo por achar que Deus habitava ali, por achar que o templo estava em Jerusalém, por tudo isso. Eles pensavam que enquanto Deus estivesse em seu templo, eles estariam seguros até o dia do juízo divino. Aí, aquilo que eu falei, inclusive, ministrei numa imersão sobre a arca. Se a arca você tiver ela como amuleto da sorte, não tem nada disso. Um ato profético, a pessoa tem fé, a arca ficou na casa de Abinadab mais 20 anos, não mudou a história dele. Então é bem diferente aí. Eles se recusavam a acreditar que Deus pudesse deixar o seu templo por causa do pecado do povo. O livro de Ezequiel descreve uma visão da glória de Deus, deixando o templo como um prelúdio ao seu juízo contra a cidade. Depois está lá em Ezequiel 10. Eles achavam que Deus não ia deixar lá. Como que Deus vai continuar habitando lá se lá tem pecado? Isso já é mais uma prova daquilo que a gente vive ministrando. Se o ambiente está sujo, Deus não vai ficar.
Deus não habita onde há pecado, onde há tudo isso, toda contaminação. Embora os falsos profetas e os governantes ímpios acreditassem que nada poderia atingi-los e que o Monte Sião era inviolável, o profeta Miqueias anunciou que Sião, no caso Jerusalém, seria lavrada como um campo, indicando a total devastação da cidade. Então isso, quando aconteceu, queimar e tudo que aconteceu, era uma resposta de Deus. Vocês acham que não vai acontecer nada? Porque ali é meu templo, se eu não estiver ali, de nada serve. Então a gente é templo do Espírito Santo, mas se o Senhor não estiver em nós, o que a gente serve? Para nada. A devastação vai acontecer, sim. Amém, pessoal? Então vimos aí até o capítulo 3. Passei 5 minutinhos aí, peço desculpa para vocês, mas na segunda-feira a gente fecha o livro aí de Miqueias, amém? Para a gente cumprir o cronograma desse ano. Glória a Deus, queria agradecer a todos, eu não dei nem boa noite individual, aí, mas sintam-se todos abraçados e coisa e tal, né? Não dei boa noite para ninguém no individual, me perdoem, mas é porque tinha muita coisa para a gente ver. Como tivemos duas segunda-feira, eu tenho que acelerar para a gente cumprir o cronograma do ano, tá bom? Mas está aí gravado, acelerei no bom sentido, né? Não corri com a palavra e expliquei. Quem tiver dúvida também pode me chamar no WhatsApp da igreja ou no meu particular, quem tiver, mas se não está no canal do YouTube, amanhã já está lá para você pesquisar, amém? Glória a Deus, feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, Deus, nós queremos te glorificar por essa noite extraordinária, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nesta noite, Pai. Quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, Pai, onde chegar o som da minha voz, toca, cura, liberta, restaura e aviva o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Abra o entendimento do teu povo para que eles convenham também na retransmissão, Senhor, em nome de Jesus. Que sejam visitados da mesma forma, Pai, do que aqueles que viram agora online, que eles possam multiplicar a tua palavra, Pai. Abra o entendimento deles, Deus, em nome de Jesus. Que essa palavra, esse estudo possa chegar aos 4 cantos dessa terra, Pai, em nome de Jesus. Que hoje, Pai, nós possamos avançar em conhecimento nas tuas escrituras, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu quero te pedir também, Senhor, visita poderosamente a todo o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, que o teu povo tenha uma noite extraordinária, debaixo de poder, de unção e de autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Obrigado, Deus abençoe a todos, obrigado pela companhia. Amanhã, lembrando, amanhã nós temos, já começa cedo, 6 horas da manhã, propósito da família, 6, meio-dia, 18. E temos o alimento diário das nações, 8h30 da manhã, para você ser ministrado. Espero vocês aí logo cedinho, amém? Amo vocês em Cristo Jesus, um beijo grande. Esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um beijo grande, pessoal. Até amanhã, hein? O pessoal da Palavra, até semana que vem.